Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe esse domingo maravilhoso a todos nós em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical aqui da Igreja do Nazareno Capão Raso, né? Nós estamos na rua Dr. Manuel Linhares de Lacerda, número 205, bairro do Capão Raso, em Curitiba. Esse é o nosso endereço da igreja, né? Nossa igreja fica neste endereço. Se um dia você quiser nos visitar, será muito bem-vindo. Quando essa pandemia acabar, nós retomaremos nossas atividades da Escola Bíblica Dominical no templo às 10 horas da manhã. Amém? Por enquanto, estamos fazendo nossas transmissões nas nossas aulas aqui pela internet. Que Deus abençoe esse dia especial, o Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais a você que é pai, que exerce essa, não somente uma função social, uma função familiar, mas sim uma missão realmente divina, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para sermos pais, não somente pais dos nossos filhos biológicos, né, mas pais espirituais de todos aqueles que buscam a verdade em Cristo Jesus. Então, feliz Dia dos Pais, nesse poderoso dia do Senhor, amém? E que você possa ser um instrumento vivo nas mãos dele, que você possa ser pai de multidões, como foi Abraão, amém? Pai de uma nação toda. Então nós vemos aí o patriarcado na nossa vida, que vem do próprio Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15, sobre a vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja, né, e por que ele tornou-se o primeiro mártir da igreja. Nós vamos estudar aqui, estamos estudando a história da igreja, na verdade, utilizando aqui o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, né? Trata-se de um livro que fala sobre uma nova reforma, ou uma nova oportunidade para a igreja reformar-se e repensar o seu jeito de ser igreja. Isso é muito importante em nossos dias hoje. Nós estamos vivendo tempos atípicos, tempos inéditos, inusitados, e nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, sendo igreja, sendo a igreja que Ele quer que nós sejamos. Então nós estamos estudando esse livro junto com a Bíblia e outras referências bibliográficas esta manhã. Eu estarei mencionando aí, deixando na descrição do vídeo, logo embaixo aí, você vai ter na descrição do vídeo, as nossas referências bibliográficas para o estudo de hoje. Amém? Então, continuando aqui, nós vamos ler então o livro de Atos, capítulo 6, do versículo 8 até o 15, para darmos introdução aí ao nosso estudo. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, o livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Até este versículo, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. O texto é muito grande, extenso, ele se estende até o capítulo 7 e até o capítulo, finalzinho, versículo 60 do capítulo 7. Então temos todo o discurso de Estevão nesse capítulo 7, né, a sua defesa, e ali nós vamos ver, vamos estudar o início desse conselho ali que estava com Estevão, né, onde esses homens tramaram contra a vida de Estevão, porque
porque a sua vida era cheia do Espírito Santo, cheia de poder, ele fazia grandes sinais. E o povo concorria, o povo ia atrás de Estevão. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e fazia a diferença. Então era algo com que eles não podiam concorrer, era alguém que eles não podiam resistir, como o texto diz. Então nós vamos estudar aqui quem eram esses da sinagoga de libertos, chamados dos libertos, né? Quem eram esses, por que a sinagoga deles chamava assim? Eram os judeus, né? Que tinham ali a lei de Moisés, guardavam a lei, observavam a lei de Moisés, e eles vinham na igreja cristã, a igreja que estava nascendo em Jerusalém, como uma ameaça. Então eles tentaram sufocar o crescimento da igreja, da mesma maneira que perseguiram nosso Senhor Jesus Cristo, acusando com falsas acusações, né, de blasfêmia e contra o templo. As mesmas acusações que o Senhor Jesus Cristo recebeu do Sinédrio, de Anás e Caifás, ele recebeu essas acusações, né, que eram blasfemando, dizendo-se ser Deus, e queria destruir aquele templo ali, que na verdade Jesus disse que ele estava falando deste templo, né? Este templo estará por 3 dias, né? Ao terceiro dia ele ressuscitará. Então ali, essa colocação que Jesus faz, está falando não do templo físico, né? Às vezes as pedras, não ficará aqui pedra sobre pedra, ele está falando também ali da destruição em Jerusalém, que viria ali em 70 depois de Cristo pelo imperador Tito, né? E destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então essa profecia já se cumpriu, né? Jerusalém foi arrasado, o templo foi arrasado, só sobrou um lado ali do Muro das Lamentações. Então, hoje nós vemos lá o Muro das Lamentações em Jerusalém, é uma parede que sobrou só do templo, é uma parte que ficava subterrânea ali. Realmente não sobrou pedra sobre pedra, como o Senhor Jesus Cristo disse, né, da parte que aparecia do templo, foi tudo varrida, o templo foi incendiado, né, e saqueado, pilhado, e nós vemos ali que as mesmas acusações foram para o Estevão, cristão que demonstrava uma vida de testemunho. Por que nós estamos estudando isso? Nós vemos a estratégia de Satanás, ela sempre se baseia nessas atitudes, nessas ações, né? Ameaças externas e ameaças internas. Quando Satanás está usando as ameaças externas, ele usa muitas vezes dessas autoridades religiosas, dessas autoridades locais, para perseguir a igreja. Nós vemos ali, através do imperador Nero, uma grande perseguição aos cristãos. Contudo, a igreja se expandia e crescia cada vez mais, mesmo sob a perseguição. Então, quanto mais tentava sufocar a igreja, mais ela crescia. Por quê? Porque nós temos aquelas 4 colunas que a igreja cristã, toda a igreja cristã verdadeira, ela deve se prezar. Quais são essas 4 colunas? A palavra de Deus, a comunhão, koinonia, né? O partir do pão, lembrando a ceia do Senhor, e as orações. Essas 4 colunas devem sustentar a igreja, e quando ela se firma nessas 4 colunas, pode vir ameaças externas, internas, ela prevalecerá. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Nós observamos aqui neste texto que Estevão era um homem cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi separado, no início do capítulo 6, nós vemos, junto com outros homens, entre eles Filipe, que também é mencionado mais para frente no livro de Atos. Então, de todos esses 7 homens aqui, que foram separados, impuseram-se as mãos, né, sobre oração, e que eles pudessem servir as mesmas, eles eram instituídos ali na diaconia, né, ainda que no grego original a palavra diácono ela não surge, mas a diaconia, parecido com koinonia, né, mas a diaconia era repartir o dinheiro, o alimento ou aqueles bens que estavam ali para servir as viúvas, né, que os judeus, os hebreus gregos ali, os judeus helenizados, eles estavam reclamando
que as suas viúvas estavam sendo desprezadas neste ministério, neste ministério cotidiano, que era o partir ali das necessidades, né? A distribuição do dinheiro, que as ofertas que a igreja recebia. Então as viúvas desses gregos estavam sendo menosprezadas, desprezadas ali, não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. Então instituiu-se ali que os discípulos, na sabedoria do Espírito Santo, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é bom isso. Vamos continuar com a palavra e vocês escolham 7 homens, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, eles não inverteram a prioridade da igreja. A prioridade continuava sendo a palavra principal, né? E o outro ministério, que era importante também atender as viúvas, continuaria sendo atendido. Agora por mais 7 varões escolhidos ali, que eles tinham que ter algumas características. E Estevão, nós vemos aqui, o texto, no versículo 8 do capítulo 6, repete essas características: cheio de fé e de poder, cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Com certeza, ele expulsava demônios, fazia curas, ressuscitava mortos. Talvez nós não sabemos aqui em detalhes, porque a Bíblia não nos diz, mas podemos aqui conjecturar aqui quais são esses grandes sinais, né? Se Cristo fez tudo isso e ele disse que obras maiores nós faríamos, Estevão com certeza era portador desses grandes sinais. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Agora, quem que são esses caras aqui da sinagoga dos libertos? A sinagoga dos libertos, nós pesquisamos aqui na enciclopédia bíblica, se você tem uma, você pode procurar na internet também, né? Diz que esses libertos eram membros da sinagoga em Jerusalém, né? Que eram chamados dos libertos, que resistiram a Estevão. Eles eram descendentes de judeus libertos expulsos de Roma durante o reinado de Tibério, né? E talvez ali, alguns dizem que até o reinado de Pompeu, alguns vieram para Jerusalém e formaram expulsos de Roma, né? Alguns judeus que foram expulsos de Roma, formaram ali uma sinagoga em Jerusalém chamada dos libertos, que eram escravos em Roma e foram libertados para que saíssem de Roma, né? Então eles fundaram essa sinagoga. E na sinagoga eles observavam a Torá, como qualquer outra sinagoga, né? Ensinavam a Torá, compêndio de leis mosaicas, né? Compêndio de leis judaicas, né? E também tinham esse zelo pelo templo e pela lei de Moisés, né? Muitos dessas sinagogas eles viam em Estevão uma ameaça. Esse cara está fazendo prodígios, sinais como aquele Jesus lá fazia. Então eles viram em Estevão que ele era muito parecido com Jesus, né? E muitas pessoas eram ensinadas através do Espírito Santo ali, né? Através de prodígios e grandes sinais, viam que o Senhor Jesus Cristo estava operando através da vida de Estevão, estavam fazendo milagres, e as pessoas criam, viam que Estevão era diferente, viam que ele era diferente daqueles que compunham a sinagoga dos libertos, que apesar de observar a lei, de observar todas o templo e ter todo o seu zelo e todos os seus rituais, não demonstravam diferença nenhuma, diferença que realmente importa, né? Não faziam um diferencial. Então Estevão era um homem cheio de fé, era um homem cheio do poder do Espírito Santo e contagiava todo o povo. E muitos se convertiam ao Senhor Jesus Cristo pelo testemunho de Estevão. Tanto é que esses homens chamados libertos organizaram-se para matar Estevão, né? A intenção era essa mesmo, de matar Estevão. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos chamados libertos e dos sirineus, cidade de Cirene, era próxima ali. Próxima não, ela era no norte da África, né? Na Líbia, hoje conhecida como Líbia, mas era da cidade de Cirene. Então, os sirineus, alexandrinos e dos que eram da Cilícia,
região da Itália ali, né? E da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, essas pessoas vinham para essa sinagoga, né? Eles eram dessas diferentes regiões e disputavam com Estevão. Eles discursavam ali, muitas vezes contra Estevão, mas não encontravam maneira alguma de apanhá-lo em alguma palavra. Então, eles, como diz o versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Nós vemos aqui, é importante nós observarmos isso na história da igreja, porque nós temos nossas igrejas atuais hoje, elas muitas vezes se baseiam em estratégias de marketing, estratégias de publicidade e propaganda, estratégias de comunicação, estratégias de liderança, estratégias disso e daquilo, e muitas vezes não se apoiam naquelas 4 colunas que eu falei: palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão e as orações. Elas substituem essas colunas por colunas como se fossem assim, é como se eu colocasse uma laje debaixo de 4 varas de bambu, né? E quisesse que essas 4 varas de bambu sustentassem essa laje. Impossível, impossível, né? Nós vemos que não há como as pessoas se basearem em suas estratégias, né? E para fazer isso e aquilo, para fazer um ativismo na igreja, e transformam a igreja nisso, num centro de atividade. Na verdade, a igreja ela é o corpo vivo de Cristo, e ela deve sim pregar a palavra de Deus, orar e mostrar prodígios e grandes sinais, fé e poder. É isso que a igreja deve viver, e não estratégias para alcançar mais pessoas. A estratégia para alcançar mais pessoas é ter uma vida de poder, uma vida de oração. Porque a principal estratégia da igreja é obedecer a Deus, e Deus é que faz o crescimento da igreja. Quando nós vivemos uma vida como a de Estevão, nós vivemos uma vida de adoração ao Senhor. Nosso meio, na atualidade, no tempo que vivemos, houve-se uma expressão há tempos atrás aí, sobre adoradores extravagantes. Né? O que é um adorador extravagante? Aquele que se extravasa, aquele que exagera na sua adoração. Não passa de falso fogo, né? Porque o verdadeiro adorador, o adorador extravagante mesmo, é uma vida como a de Estevão, que entregou a própria vida para o Senhor Jesus Cristo. Não temeu pela sua própria vida, mas deu um testemunho maravilhoso do poder do Espírito Santo de Deus. Era uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele demonstrava poder e prodígios e grandes sinais. E o povo via a verdade, e a verdade realmente liberta. Esses que eram chamados da sinagoga dos libertos eram descendentes de escravos que foram libertos, mas continuavam escravos dos seus próprios esquemas, dos seus próprios estratagemas, da sua própria cobiça e ganância. Não podiam suportar a sabedoria com a qual o Espírito Santo, não poderiam suportar a estratégia do Espírito Santo para vencer e romper com as cadeias. Então eles armaram uma cilada para Estevão, para acusá-lo falsamente, né? O texto diz, deixa bem claro aqui, que falsas testemunhas foram angariadas ali para depor contra este homem. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Veja só, nós vemos aqui os 2 tipos de estratégia. O ativismo na igreja é representado aqui pela sinagoga dos libertos. O ativismo na igreja, fazer isso, estratégia para alcançar isso, aquilo, e propaganda disso, aquilo, e marketing disso e disso, e o jeito de você falar, e o jeito de você se portar. Nossa, nós temos que mudar isso, nós temos que colocar um outdoor diferente, nós temos que fazer isso, 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 e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e nada acontece. Falso fogo no altar de Deus. É isso o que a sinagoga dos libertos levava. Uma adoração, uma religiosidade fria
e abstrata, uma religiosidade fria e sem sentido. Essa é uma das estratégias de Satanás para deter o avanço da igreja, confundindo a igreja, substituindo princípios, colunas, marcos bíblicos verdadeiros por poeira, por palha, né? Então, nós vemos algo que sutilmente invade a igreja. E temos que observar que este episódio da Bíblia nos ensina o que é viver uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida baseada nessas 4 atitudes. A palavra de Deus não se aparta da sua vida. Noite e dia você medita nela. A coinonia, a comunhão com os irmãos, ainda que agora separados pelo distanciamento social, nós não estamos no distanciamento espiritual. Pelo contrário, nos conectamos com nossas orações. O Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo nos mantém conectados, nos mantém em comunhão. Se vocês têm ouvido e assistido os nossos cultos, têm acompanhado, você está participando dessa comunhão espiritualmente. Ainda que fisicamente não estejamos juntos, espiritualmente estamos no mesmo objetivo, estamos na mesma missão, estamos juntos. Ainda que estejamos separados fisicamente. É importante observarmos como esse da Sinagoga dos Libertos, eles dispunham das suas estratégias, das suas atividades e não se importaram em matar um homem que estava ali testemunhando a verdade, testemunhando o poder de Deus. Como nós facilmente podemos nos enganar e substituir essas 4 colunas que eu falei por qualquer outra coisa. E isso, quando acontece, é o fim da igreja, é a vitória de Satanás. 2 princípios nós temos que ter em mente, como diz aqui Charles Swindoll no seu livro, né? O primeiro princípio que nós temos que ter em mente é que o adversário, Satanás, jamais desistirá de atacar e, se possível, destruir a igreja. Então ele lança de todos os artifícios internos e externos, quando não está atacando externamente através de uma autoridade religiosa como essa que nós vimos aqui, está atacando de maneira interna, como fez ali, como Ananias e Safira, né, dentro da igreja, tentando ao Senhor. E os dois acabaram tendo suas vidas ceifadas por tentarem contra o Espírito Santo. Nós vemos que Satanás usa e enche o coração das pessoas de mentiras, de esquemas, de estratégias que desviam do foco da palavra de Deus. Veja só, Charles Swindoll diz aqui em seu livro que nós temos que ter isso sempre em mente. Satanás, o adversário, jamais desistirá de atacar e, se possível, destruir a igreja. Sabemos que ele não pode destruir a igreja por completo, pois Cristo prometeu que as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16:18. Entretanto, Satanás avançará ao máximo que puder, a fim de atingir seus propósitos. O inimigo atacará pelo lado de fora, por meio das autoridades mundanas, e pelo lado de dentro, por meio dos cristãos carnais, dos cristãos irascíveis, dos pseudo-cristãos. Satanás utilizará qualquer coisa para causar rupturas e destruir o ministério. Para ele, os fins justificam os meios, de modo que não obedece a nenhuma regra, exceto as próprias. Hipocrisia, motivos perversos, mau uso dos recursos financeiros, escândalos sexuais, erros bíblicos, técnicas de intimidação, criticismo mordaz, cartas anônimas, desânimo, falta de harmonia, enfim, um vale-tudo no qual o adversário não desistirá por nada. Ao incitar o corpo da igreja à transigência e ao caos, Satanás procura nos distrair da erosão espiritual que introduziu em nosso meio, enquanto nossa atenção estiver voltada para números, orçamentos, necessidades, reclamações e murmúrios, deixaremos de perceber os tijolos que começam a desaparecer de nossas paredes um a um. O inimigo procura atrair nossa atenção para as necessidades físicas e nos faz perder de vista os conflitos espirituais que devastam nossa vida. Não muito tempo atrás, o renomado estudioso Adam Tozer
descreveu com muita vivacidade a ilusão que estamos vivendo. Preste atenção nisso. Não é nada animador imaginar a possibilidade de que milhões de nós, vivendo em um país de Bíblias, frequentando igrejas e trabalhando para promover a religião cristã, atravessemos a vida inteira neste mundo sem nunca ter cogitado ou tentado refletir seriamente a respeito de Deus. Preferimos empregar nosso esforço mental naquilo que trará mais benefícios. Por exemplo, encontrar um modo de construir ratoeiras mais eficientes ou produzir 2 folhas de grama no espaço onde antes crescia apenas uma. Por causa disso, agora estamos pagando um preço muito alto: a secularização da nossa religião e a decadência de nossa vida interior. Tozer é um filósofo, estudioso da Bíblia, um teólogo, um pastor, muito conhecido e estudado. Ele deixou vários escritos e este aqui é um retrato do que a igreja vem sofrendo, uma erosão espiritual, né? Uma erosão onde os seus valores, os seus princípios estão sendo saqueados, tijolo por tijolo, espiritualmente falando. Então, é muito fácil Satanás distrair a igreja para outras coisas. É importante você realizar obras físicas na igreja? Sim. Reparar as estruturas, melhorar as estruturas físicas? Sim. Mas nós não podemos deixar de atender às necessidades espirituais e somente olhar para as físicas. Devemos fazer ambas, mas dar a prioridade para que o Espírito Santo nos encha e use como usou a vida de Estevão. Essa é a verdadeira adoração extravagante, uma adoração que agrada o coração de Deus, que preenche as expectativas que o Senhor tem a nosso respeito. Que nós possamos encontrar esse coração adorador, né? E, continuando aqui o nosso estudo, então eles subornaram alguns homens da sinagoga dos libertos, eles subornaram alguns homens para dizer mentiras contra a vida de Estevão. 2 características aqui eles usaram para atrair a ira do conselho dos judeus. Agora, então, eles acusam Estevão, capturam Estevão ali e arrastam ele até o conselho ali dos sacerdotes judeus, ali dos grupos que controlavam a religião judaica, fariseus e saduceus, no caso aqui. Este conselho, eles organizam um conselho e apresentam Estevão ali com essas falsas acusações. Lembrando aqui que no versículo 13, eles apresentaram as falsas testemunhas que elas diziam o seguinte sobre Estevão: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, falando do templo em Jerusalém, e a lei, falando sobre a lei mosaica, a lei de Moisés. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, falando que, o mesmo ensino, né? E Jesus é o Senhor do sábado, aquela coisa de guardar o sábado e tudo mais. Então todos os que estavam assentados do conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A mesma afirmação nós vemos sobre Moisés, né? Ou seja, eles estavam acusando o homem de tentar destruir ou desconstruir a lei mosaica, a lei de Moisés, mas viram o seu rosto brilhar como de um anjo, como Moisés ficou depois de falar face a face com Deus. Veja só como nós observamos aqui a incoerência de uma vida sem aquelas 4 colunas de uma igreja, uma sinagoga, no caso aqui, que estava ali para pregar, para anunciar a mensagem de Deus, para dar um testemunho, né? Mas no fim eles acabaram por se incomodar com realmente a pessoa que realmente dava um verdadeiro testemunho de uma vida cheia do Espírito Santo. E, no fim, encaminharam ele para este conselho de fariseus e saduceus. Os saduceus se preocupavam muito com o templo, então essas 2 acusações eram para incitar todo o conselho, unanimidade contra a vida de Estevão, e eles conseguiram fazer isso. Ao final do discurso de Estevão, nós vemos ali que
eles foram todos expostos diante do Espírito Santo de Deus, diante de Estevão. Eles caíram suas máscaras, a verdadeira intenção deles foi revelada, e o final ali do versículo diz que eles rilhavam os dentes, né, contra Estevão, né, e foram apedrejar, né, apedrejando. No versículo 54 do capítulo 7 de Atos, diz que depois dos discursos, quando Estevão os expôs, não só a sinagoga dos libertos, mas também aquele conselho de fariseus e saduceus ali, o versículo 54 diz que ele, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam ou rilhavam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí você vê o que o Espírito Santo fez através da vida de Saulo. Muitas vezes nós vemos as pessoas reclamarem que, puxa, mas a minha vida não é uma vida impactante, eu não consigo trazer muitas pessoas para a vida de Cristo. E nós vemos aqui que Estevão, com certeza, ele era um homem que estava fazendo maravilhas aí no meio do povo, mas a Bíblia não diz quantos vieram atrás dele, ou não diz quantos ali se renderam ao Senhor Jesus Cristo por causa da vida de Estevão. Só diz que as pessoas não podiam resistir à sabedoria com que ele pregava ou falava sobre Cristo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas não diz quantas pessoas aqui vinham e seguiam Estevão. Mas a Bíblia diz que uma pessoa recebeu ali as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse versículo 58, Deus começa a mudar a vida desse jovem chamado Saulo, que depois torna-se o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e responsável aqui por muitas cartas do Novo Testamento, né? Responsável aqui por levar a palavra do Senhor ao restante do mundo, aonde o Senhor o conduzia. Nós vimos aqui que muitas vezes a vida das pessoas não vai ser uma vida onde muitas outras se converterão através da vida daquela pessoa, mas basta uma vida ser salva através do seu testemunho, que já vale mais que o próprio universo. É o que a palavra nos diz, que uma alma vale mais do que tudo. Nós vemos que a palavra do Senhor realmente ela deve ser ministrada a todas as pessoas. E não devemos nos preocupar se muitas pessoas estão nos seguindo, se muitas pessoas estão dando like nos nossos vídeos, se muitas pessoas estão gostando. A vida de Estevão atraiu a fúria de muitas pessoas, mas impactou a vida de uma outra pessoa que fez toda a diferença. Talvez a sua vida não seja uma vida que vai impactar muitas pessoas, mas talvez a pessoa que a sua vida impactar faça a diferença. Nós não sabemos o resultado, mas Deus conhece todas as coisas. Que esse estudo possa ter engrandecido o seu conhecimento aí, agregado algum valor à sua fé, e que nós possamos estar estudando mais esse texto, que é muito rico em detalhes e muito importante para a vida de testemunho da igreja. Que nós possamos nos alegrar em Deus e crer que o Senhor Jesus Cristo está nos colocando diante de uma tarefa muito difícil, mas que não é impossível de ser realizada. E cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de um testemunho vivo, santo e que agrada a Deus, nós podemos vencer sim, em nome de Jesus. Vamos vencer todas as dificuldades, vencer todas as estratégias que Satanás levanta contra a igreja, e nós prevaleceremos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um feliz Dia dos Pais, um domingo abençoado. Não perca nosso culto, logo mais às 19 horas,
no dia de hoje, domingo, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.